para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nós vamos nos manter firmes na confissão da fé que o Senhor colocou na vida de cada um de nós. O que é a confissão da fé? A confissão da fé é da palavra de Deus, daquela palavra que o Senhor te deu por uma promessa. Aquela palavra, ela é a âncora da sua alma. É nessa palavra que você consegue passar por toda e qualquer situação e se manter de pé. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito de oração em línguas. Nossa, pastora, mas já falou muito. A palavra de Deus fala assim, que a fé vem pelo ouvir. Pode se sentar, irmãos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais nós vamos ouvindo a palavra de Deus, quanto mais nós vamos tendo entendimento da palavra de Deus, mais a fé que Deus colocou nos nossos corações, ela vai crescendo dentro de nós. Amém? Então, é só a palavra que renova as nossas mentes. Então, nós temos que falar dela de dia e de noite. Amém? A arma mais preciosa que nós temos nessa terra para vencer a nós mesmos e vencer o inimigo das nossas almas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não existe bem mais precioso nessa terra, porque a palavra fala que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece como? Para sempre. Amém? Isaías, só um minutinho. Isaías 28. Oi? Tá. O irmão está me lembrando aqui a respeito do que eu falei que era que eu ia dar um recado hoje, né? Não é bem um recado, não, é uma informação. Porque, para a honra e para a glória do Senhor, a nossa igreja está em crescimento. Deus tem enviado as pessoas e Deus tem preparado essas pessoas. Para nós sermos preparados, nós precisamos das práticas espirituais para nos ajudar a mortificar a nossa vontade, nós fazermos a vontade do Senhor. Amém? E nós entendemos já que toda a igreja precisa ter um só pensamento, um só sentimento, uma só fala de um para com o outro, porque nós somos membros uns dos outros. Amém? E para isso, o Espírito de Deus colocou nos nossos corações no ano passado de estar fazendo a escola de fundamentos. Então, o que acontece? A escola de fundamentos é um alinhamento da igreja. Entende? Não é um alinhamento da sua vida com Deus. Da sua vida com Deus, você alinha ela dentro do seu quarto, aprendendo de Deus, o Espírito Santo trazendo, né, as informações e suprindo as necessidades da sua vida pessoal. Agora que para a igreja nós precisamos ter um alinhamento. E para nós termos esse alinhamento, nós estamos com a escola de fundamentos. Então, todas as pessoas aqui da igreja que quiserem servir a igreja de alguma forma, ela precisa passar pela escola de fundamentos. Porque ela precisa ter entendimento do que é a visão da igreja. Como que você vai servir uma casa que você não conhece nada a respeito daquela casa? Né? Então, eu queria deixar isso aí para os irmãos, né? A gente sabe que tem irmãos que gostam da obra, que querem se dedicar à obra, e nós precisamos alinhar
ministerialmente aqui é na escola de fundamentos. Agora, o crescimento seu espiritual é colocar o que você tem aprendido, tanto na escola de fundamentos, quanto nas ministrações aqui, né, domingo após domingo, em prática na sua casa. Amém? Entendido? Então, vamos lá, Isaías 28, versículo 9 em diante. Amém? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías, ele teve uma revelação, profeta do Senhor, que teve uma revelação do que seria para o povo de Deus com o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Então, Isaías falou, olha, Deus vai falar com aquele povo através de línguas estranhas, através de lábios gaguejantes, e por esse meio Deus vai mostrar a este povo aonde está o descanso. O descanso para quem? Para as nossas almas. Quando Jesus veio, lá em Mateus 11, 28, vai falar assim, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. E daí Jesus vira e fala assim, olha, eu vou, lá em João, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, e o Consolador vos ensinará a respeito de quê? De todas as coisas. De todas as coisas. E no Velho Testamento também, fala que Deus iria nos mostrar o quê? O bom caminho, o caminho perfeito, onde nem o louco erraria este caminho. Então, nós precisamos do Espírito Santo para vivermos nessa terra na condição de filhos de Deus, para nós termos entendimento de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Nós precisamos de revelação, nós precisamos de palavra revelada dentro do nosso espírito e compreendida pela nossa alma, pela nossa consciência, para que nós possamos colocar em quê? Em prática. Em prática. Aí quando chega lá em Romanos 8, 26, Deus fala assim, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece qual é a mente de Deus ao nosso respeito e segundo a mente de Deus, ele intercede por nós. Para quê? Para que não seja feito conforme o nosso querer, mas o querer de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala assim, que Deus, ele efetua em nós o quê? Tanto querer quanto realizar. Porque a partir do momento que a mente de Deus é revelada em você, você aceita a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você vai desprezar
a sua vontade, o seu desejo, aquilo que você pensa e vai acolher com mansidão a palavra que Deus implantou dentro do seu espírito. Dentro do seu espírito, Deus implantou toda a palavra, toda a verdade dele. De Gênesis a Apocalipse. Porque Deus fala que toda a palavra de Deus é boa para quê? Para a repreensão, para a exortação e para o ensino. É toda a palavra. É toda a palavra. Toda a palavra de Deus é boa. E para nós compreendermos essa palavra, nós precisamos deixar o Espírito Santo interceder por nós. Sabe para quê? Para a gente não pegar a palavra e passar ela no nosso intelecto. E raciocinar ela, e interpretar ela, fazer uma interpretação da palavra conforme a concupiscência que existe dentro do coração, dentro da carne. Então, para nós não fazermos isso, Deus falou, vocês não sabem orar como convém. Então, deixa o Espírito Santo orar por você. Agora, a partir do momento que você está deixando o Espírito Santo orar por você, o Espírito Santo vai trazer para você entendimento para você orar em português. Para você não ficar jogando palavras ao vento. Para você não ficar fazendo orações que nunca serão respondidas. Porque não são orações motivadas e reveladas pelo Espírito de Deus. São orações motivadas pela concupiscência, pela vontade, pelo seu desejo. Deus não vai responder, ainda que para você ou para mim pareça que aquilo é bom. Só que tem coisa que é boa, mas se Deus não tiver revelado, o que é bom fica ruim. Você pode estar no caminho, mas se Deus não te revelar, aquilo que você acha que é bom, não é bom. Tem coisa que é muito prática, que a gente olha assim e fala assim, mas isso aqui é uma coisa boa, por que eu não posso fazer? Porque Deus não te direcionou a fazer. Entende? Porque aquilo ali que é bom pode estar com uma pitadinha daquilo que você quer. Ué, mas aí Deus é assim, eu não posso querer nada. Nós falamos o versículo aqui agora. O Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar, para que não seja feita conforme a nossa vontade. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vontade está fora da vontade de Deus. E é Deus que sabe que pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, que são pensamentos de bem e não de mal. Então a oração em línguas é o Espírito de Deus orando por você. É Deus te honrando, é Deus te dando a honra de deixar o Espírito de Deus orar por você e por mim. E Ele vai orar o quê? Intercedendo nas minhas fraquezas. O que é as minhas fraquezas? A minha fraqueza é a incredulidade que me impede de avançar nele. Essa é a minha fraqueza. A minha fraqueza é a pedra de tropeço que me impede de avançar em Deus. Mas aí eu tenho que ficar muito preocupado com a minha fraqueza. Não. O Senhor fala que você deve deixar o Espírito Santo interceder por você, porque o Espírito Santo ele é o único capaz de cavar profunda vala. Ele vem e cava profunda vala e te revela aquilo que estava oculto e escondido. Então, quando a palavra de Deus fala que o Senhor te revela, é porque não está patente aos seus olhos. O que está patente aos seus olhos, o que está patente no seu conhecimento, não precisa de ser revelado, porque você já sabe.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te revelar aquilo que está oculto. E aquilo que está oculto, quando nós estamos orando em línguas, ele está nos revelando o que está oculto onde? Dentro da minha natureza, que tem me impedido de avançar espiritualmente, de ter um crescimento espiritual. De ficar na liberdade que Cristo nos libertou. De não nos submetermos de novo a jugo de escravidão. Jesus falou assim, ó, eu vos libertei do império das trevas e transportei. Não foi isso que Deus fez? Para o reino do Filho do amor dele. Agora, como que eu vou permanecer no reino? Eu preciso me encher do Espírito Santo. Lá em Efésios fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus de todo o vosso coração. Quando a palavra de Deus fala assim, de todo o vosso coração, é com todo o seu ser, com a tua vontade rendida a Deus. Por isso que Deus fala assim, filho, de tudo que eu quero de você, dá-me o teu coração. Quando Deus fala, dá-me o teu coração, ele está falando, dá-me a tua vontade. E receba a minha no lugar. Troca o jugo com Jesus. Trocar o jugo com Jesus. Trocar o fardo. O nosso fardo é pesado, mas Jesus fala que o dele é leve. Agora, para eu ter coragem de trocar esse fardo com Jesus, eu preciso deixar o Espírito Santo orar por mim, para que o querer e o efetuar seja realizado dentro de mim. Porque a palavra de Deus fala que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. Por quê? Porque o Espírito de Deus faz com que nós renunciemos por amor. Nós vamos sendo inundados de uma tal forma com o amor de Deus, que a gente começa a renunciar, a gente entrega tudo. Aí a gente consegue entrar nesse lugar de descanso. Nesse lugar que eu não preciso fazer nada. Nesse lugar que eu recebo direto do Senhor. Nesse lugar que eu ouço Deus nitidamente. Por quê? Porque as minhas fraquezas, o Espírito Santo já cuidou de me revelar e de me convencer a abrir mão. Então elas já não se tornam mais empecilhos para mim ouvir Deus. E daí no mundo tem muitas vozes, mas eu vou ter a voz, o meu ouvido vai estar aguçado para ouvir a voz do meu mestre, do meu pastor. Por isso que Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lá no Salmo fala assim, ó, que nós somos ovelhas do pasto de quem? De Deus. Somos ovelhas das mãos dele. Por que das mãos dele? Porque ele é que pega o barro e transforma num vaso de honra. Então nós somos ovelhas do pasto do Senhor. E o Senhor está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, como que é isso? Eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor diante do Senhor. Eu preciso desenvolver a minha salvação. E não tem como eu desenvolver a minha salvação sozinha. Por isso que Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Dentro do seu espírito vai existir um espírito que vai clamar dia e noite. Abba, Pai, para te mostrar o lugar de descanso. Então, filho, abre a sua boca e deixa o Espírito Santo interceder por você.
com gemidos inexprimíveis. É o mestre, você e eu, nós temos um professor particular, que ele pode falar conosco a hora que nós quisermos. A hora que nós decidirmos, nós podemos estar na conexão, nós e Deus, cada um de nós individualmente com Deus, aprendendo do coração de Jesus, que é manso, que é humilde e que nos dá toda a condição e capacidade de acolher a palavra dele com mansidão também. O que é acolher a palavra de Deus com mansidão? Acolher a palavra de Deus com mansidão é crer naquilo que Deus diz que é e pronto, acabou. Eu não vou questionar Deus. Eu não vou discutir com Deus. Eu vou aceitar a palavra dele, eu vou crer, eu vou confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu vou confiar, eu vou crer. Deus sabe. Foi Ele que me gerou. Foi Ele que me constituiu como rainha e sacerdotisa nessa terra. Ele conhece o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. Antes da palavra me vir até no meu pensamento, Deus já sabe o que eu vou pensar e o que eu vou falar. Então, como pode, né, o vaso discutir com o olheiro? Por que você me fez assim? Deus tem para nós um caminho aplanado e perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Espírito Santo interceder por mim. Ué, mas como assim? Eu achei que para mim orar em línguas, eu tinha que estar assim, já na santificação, no manto, não sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Isso é a mente que inventa, sabe para quê? Para você adiar a intercessão. Porque o diabo inventa que você nunca está preparado para nada, para receber nada de Deus. Que o diabo fala com você que você não pode nem chegar na presença de Deus. O diabo fala com você, você não pode participar da Santa Ceia, porque olha lá o que você fez. Mas o Espírito Santo de Deus diz assim, você pode participar, porque eu preparei a mesa, Jesus é a sua justiça. Então nós temos que parar de dar ouvidos para o diabo e dar ouvidos à voz do Senhor. E quanto mais você orar em línguas, mais você vai discernir a voz do seu Pai. E mesmo você ouve inimigo. Não tem esse negócio, toda hora a pessoa fala, porque o diabo falou isso, que o diabo falou, o que é isso? Eu nem sei o que o diabo fala. Não tem parte com ele. Agora eu sei o que o Espírito de Deus fala. Porque ele fala através da palavra dele, a palavra dele me é acessível. O Espírito de Deus me é acessível. O Santo dos Santos está disponível para mim. Na hora que eu quiser. É uma escolha que eu faço. Eu posso escolher viver na aflição, eu posso escolher viver dentro do Santo do Santo. É uma escolha que eu faço. Eu posso escolher. E por mais aflito que o meu coração tiver, por mais fraqueza que eu tiver caído, eu posso escolher deixar o Espírito Santo de Deus interceder por mim, porque Ele é o único que pode arrancar a raiz de dentro de mim. Ele é o único que pode arrancar a fraqueza. Ele é o único que pode cavar a profunda vala. E essa intercessão está disponível para qualquer filho de Deus. Não importa se chegou agora, se chegou ontem, não importa quanto tempo, está disponível para você. Você pode abrir a boca e orar em línguas. Aqui em
Marcos. Vamos lá, Marcos 16. Marcos 16, a partir do versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Porque o nosso passaporte para o céu é Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro. Estes sinais hão de acompanhar aqueles o quê? Que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes será mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Estes sinais vão seguir quem? Quem crê. Então você pode falar em outras línguas? Você pode expulsar demônios? Você tem autoridade sobre as enfermidades? Por quê? Porque você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê que o sangue de Jesus te purifica e que você é a justiça de Deus na terra através do sangue de Jesus. Então está disponível, esses sinais estão disponíveis a todos que creem em Jesus. Para quê? Vamos lá em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 2. A partir do versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós falamos aquele versículo aqui. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele é que sabe que pensamentos que ele tem ao nosso respeito, que são pensamentos de bem, não de mal. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós não falamos que lá em Romanos 8, 26, que o Espírito de Deus sonda o nosso coração e ele conhece a vontade de Deus. Então aqui está testificando essa palavra. Ele prescruta as profundezas de Deus. O Espírito de Deus. Quem vai conhecer a Deus, senão o Espírito dele? Quem vai conhecer você, senão o Espírito? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu Espírito? O Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Estou falando do nosso Espírito humano, ele é a lâmpada do Senhor. Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Por que Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito, ele vai ensinar a respeito de todas as coisas. Aí na palavra está falando que ele vai nos ensinar todas as coisas, porque qual dos homens também na frente, né? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não fizemos nada e não temos nada que possamos fazer para receber a graça de Deus. Para receber aquilo que Deus não vai fazer não, já fez. E não tem nada que nós possamos fazer para aprimorar o que Deus fez, porque o que Ele fez é perfeito. O que Ele fez é perfeito. Então, a única coisa que nos resta é entrar nesse lugar de descanso. Ele nos faz repousar em verdes pastos. E aí, depois que eu estou repousado em verdes pastos, o que Ele faz? Me guia por veredas tranquilas por amor do nome dele. Mas eu tenho que estar repousado, estar descansado, estar fora dos sentimentos que me impedem de ouvir a voz do Senhor. Sentimentos de aflições. Amém? Disso também falamos, olha o segredo aí. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então eu aprendo de Deus na linguagem que o Espírito de Deus me dá, na linguagem que o Espírito de Deus forma dentro do meu espírito, e eu decido falar. E eu decido falar. Por isso que quando você está orando em línguas, lá em 1 Coríntios 14, vai falar assim, que quando você ora em línguas, a sua mente fica o quê? Infrutífera. Aí tem dois sentidos essa palavra. Primeiro, que sua mente fica infrutífera, porque você não precisa da sua mente para poder criar as palavras em línguas, porque essas palavras são formadas dentro do seu espírito, pelo Espírito de Deus. Então, não depende do seu intelecto. Então, a sua mente está o quê? Vazia. Só que tem um detalhe. A sua mente também, a minha mente fica infrutífera porque parou de produzir abrolhos e espinhos. Então ela fica infrutífera, parou de produzir abrolhos e espinhos. Amém? Então se ela parou, se ela está parada, ela está preparada pelo Espírito de Deus para receber o quê? A palavra dele. Está preparada, o nosso coração está preparado, a nossa mente, coração e mente é a mesma coisa, todo mundo entende, né? Está preparado para acolher com mansidão a palavra que Deus está nos revelando. A palavra que foi implantada no nosso espírito e Ele está nos revelando, trazendo para o nosso entendimento. Amém? Deu para entender? Então aqui, ó, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem como espiritualmente. Então não adianta nós ficarmos querendo racionalizar nada que é de Deus. Porque só entende espiritualmente. E para eu entender espiritualmente, eu preciso do Espírito de Deus. Para mim entender o que Jesus fez dentro do meu espírito. Amém, igreja? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele está
capacitado para julgar a si mesmo. Ele julga todas as coisas, não é fazer julgamento da vida do irmão, não. Ele está com os olhos iluminados para julgar a si mesmo. Toda vez que a gente lê aquela palavra lá de Coríntios 11 a respeito da ceia, o que Deus fala? O homem examine-se o quê? A si mesmo. E saiba que Jesus purificou. E saiba que Jesus é a sua justiça. Para você e eu julgarmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, nós temos que ter os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Iluminados. É coisas espirituais com espirituais. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo para o quê? Para nos instruir. Para nos instruir na verdade. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito de Deus fala conosco. É sobre as minhas vistas que eu te darei conselhos. É o próprio Deus que vela por cumprir a palavra dele na nossa vida. É ele que está atento com a palavra. Para fazer cumprir a palavra na nossa vida. E nós temos que estar com essa palavra aonde? Na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, no nosso caminhar. E daí você não precisa ter preocupação nenhuma. Porque se você estiver com a verdade de Deus, se você tiver acolhido com mansidão a palavra de Deus, que Deus implantou no seu espírito, você não precisa ter preocupação para o cumprimento daquela palavra. Porque quem faz cumprir aquela palavra na sua vida é o próprio Deus. Agora ela tem que estar acolhida por você. Acolhida por você. Sim, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Sim, Senhor, eu creio. O Senhor é o meu descanso. Senhor, eu creio. Eu creio. Tudo que o Senhor diz, eu creio. Eu não preciso andar como palha no vento, jogado no vento. Eu creio, Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Quem estava aqui na escola de fundamentos, recebeu esse ensino hoje. Abraão, para fazer aliança com Deus, ele não precisou nem de passar entre os animais que Deus havia falado com ele, que era daquela forma que fazia aliança para aquele povo naquela época. Ele precisou crer. E o crer dele foi imputado para a justiça. Por quê? Porque a justiça foi Jesus que passou no lugar dele. Quem quiser saber mais, vem no domingo que vem na Escola de Fundamentos. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 14. Versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito ele fala o quê? Mistérios. Nós vimos esses mistérios lá em 1 Coríntios 2. Mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo, mas o Espírito de Deus revela para aqueles que o amam. Porque ele fala aqueles que o amam. Como é que Deus entende o seu amor e o meu amor por ele?
Aquele que ama, o que Jesus falou, gente? Aquele que ama a Deus faz o quê? Guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Então, quando Deus falou assim que ele vai revelar os mistérios dele para aqueles que o amam, ele está entendendo que você vai obedecer a palavra dele quando ele diz, deixa o Espírito interceder por você. Aí, as verdades secretas. Os mistérios, as verdades secretas que o Espírito Santo nos revela. O que está secreto é secreto, não é? Agora você pensa, Deus está disposto a nos revelar a mente dele, o coração dele, tudo que ele é. Ele está disposto a nos revelar. Ele só fala assim, meu filho, abre a boca e ora em línguas. Que a sua língua seja como uma pena de uma caneta de um escritor. Lá no Velho Testamento é escrito desse jeito. Que a sua língua seja uma pena de uma caneta. Aquelas canetas antigamente não eram a pena? Aí o que Deus está falando? Que a sua língua escreva a sua vida. Mas escreva a sua vida que a vontade dele já está escrita. Entendeu? Aí a sua língua vai fazer o quê? Vai tomar posse daquilo que Jesus já escreveu para você. Todos os seus dias estavam o quê? Escritos, contados e determinados, quando nenhum deles existia ainda. Nós não tínhamos nascido, Jesus já morreu para pagar os nossos pecados, de quando a gente ia nascer, crescer e pecar. Então não tem nem por que duvidar. Tem por que duvidar que nós somos a justiça de Deus na terra? Então aqui, ó. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A si mesmo. A edificação é pessoal. Esse prédio que é construído dentro de você, um edifício, a palavra de Deus fala, não feito por mãos humanas, mas construído pelo Espírito de Deus. Vale a pena ou não vale? É melhor deixar o Espírito Santo construir sua vida ou você ficar aí dando murro em ponta de faca? Pode. Claríssima a versão. Todo mundo escutou? Ali na versão dela falou, quem fala, profecia, ajuda os outros. Quem fala em línguas estranhas, edifica, ajuda a si mesmo. Amém? E ajuda você mesmo sem nem esforço seu, né? Porque você não vai ter nem que suar para você poder orar em línguas. Você não vai ter que correr, você não vai ter que trabalhar. Você só bebe um golinho de água de vez em quando, assim, ó. Quando a garganta secar. Nem trabalho para pensar em formular uma palavra você tem. Olha, que coisa melhor do que isso? Não precisa nem pensar para falar. Nem esse trabalho, Deus falou, não vou deixar trabalho nenhum para vocês. Nenhum. O trabalho seu é só entrar no descanso. Amém?
O que fala em outra língua se mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Paulo aqui, ó, lá no versículo 18, ele fala assim: eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, na igreja, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Por quê? Se eu tivesse aqui orando em línguas o tempo todo, vocês não estavam recebendo instrução nenhuma. Agora eu estaria sendo edificado. Então, hoje aqui, quando eu estou ministrando, ou qualquer outro irmão aqui está ministrando, você está recebendo sim uma profecia, porque você está recebendo uma palavra com entendimento. Para o quê? Para te ajudar. Não é que não vai me ajudar, não, porque a palavra é a espada de 2 gumes. Amém? Então é isso. Mas, não havendo, lá no versículo 28, se você está na igreja, não tem interpretação da língua que você vai falando, para não ter tumulto, o que Deus nos instrui? Mas não havendo intérprete, se não tem intérprete é porque não é para profecia, não é para a edificação da igreja, é só para a sua edificação. Aí você vai ficar na igreja calado, falando consigo mesmo e com Deus. Então, Deus não falou assim, não ora em línguas na igreja para edificação. Ele falou assim, fique calado para a igreja. Ninguém precisa ficar escutando você orar em línguas. Mas fale você com Deus. Entendeu? Entendeu? Então, enquanto eu estou ministrando aqui, enquanto qualquer irmão estiver ministrando aqui, você pode estar sendo edificado. Tanto com a ministração que você está ouvindo, que te é revelada pelo Espírito Santo, porque eu também não tenho poder de revelar palavra para você. Eu posso até te falar o entendimento que o Espírito Santo me deu, mas quem vai falar com você o entendimento vai ser o Espírito de Deus. E você pode estar sendo edificado, orando no Espírito, você com Deus. Pensa bem, se fica 2 horas aqui, nós reunidos aqui no domingo, se a gente ficar 2 horas aqui reunidos, você estiver orando em línguas, você já orou 2 horas. 2 horas. Ah, mas se eu orar em línguas, eu não vou entender o que a pastora está falando. Entende, porque a sua mente, ela está infrutífera e ela está preparada para acolher com mansidão a palavra de Deus. Então, entende. Melhor ainda. Muito melhor. Porque se pregar engano também, você não vai engolir. Vamos, quanto tempo que eu tenho que orar em línguas? Aí, meu irmão, você decide que tamanho de problema que você é para você mesmo. Depois que você decidir o tamanho do problema que você é para você mesmo, daí se você decide quanto tempo que você precisa orar, ou se você não precisa orar, o que eu duvido muito, né? Mas aí fica para a sua consciência. Porque aqui, o Espírito de Deus também nos dá a instrução. Efésios 6, versículo 18, não é? 18. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Esse Espírito aí está o quê? Maiúsculo. Na sua Bíblia está Espírito, está maiúsculo. Então está falando do Espírito Santo.
Então está falando que é para você orar o tempo todo onde? No Espírito. No Espírito, as palavras que saem da sua boca são formuladas por quem? Pelo Espírito. Nós não aprendemos aqui? O Espírito Santo fala conosco com palavras não entendidas pelo raciocínio humano, mas entendidas espiritualmente. Não é português, não é francês, não é alemão. É palavra do Espírito, formulada dentro do nosso Espírito. Aí, na palavra que você leu, está falando que você deve orar como? O tempo quê? O tempo todo. Então, se o seu pai está falando com você, e se o meu pai está falando comigo, que eu devo orar o tempo todo, é porque Jesus conhece bem a natureza humana. Não é? Jesus conhece bem a natureza humana. Então ele falou, ora o tempo todo, meus filhos. Ore o tempo todo. Esse é o conselho de Deus para nós. Amém? Esse é o conselho de Deus para nós. Lá em Timóteo, Paulo falou para Timóteo assim: Timóteo, guarda o bom depósito que há em ti mediante o quê? O Espírito. O que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, guarda o bom depósito que há em ti por meio da edificação do Espírito. Deu para entender? Deu? Guarda o bom depósito que há em ti. Qual que é o bom depósito que há em ti? O tesouro de toda a palavra de Deus que foi depositada no seu espírito. E aí Paulo falou com Timóteo, guarda o bom tesouro dentro de você mediante o Espírito. Por que Paulo não falou assim, mediante a oração em línguas? Porque para eles, naquele tempo, eles sabiam muito bem o que era guardar no Espírito. Mediante o Espírito. E mediante, o que significa a palavra mediante? Você sabe? A palavra mediante. Juntamente. Mediante o Espírito. Então, juntamente com o Espírito. Então, e mediante também deve vir de mediador, né? Não sei se vem, mas dá a impressão que vem. De mediador? Vem. Então, mediante vem de mediador. Quem que é o seu mediador? Jesus. E Jesus deixou quem aqui? O Espírito Santo. Então, ele é o mediador da sua oração com o Pai. Amém? Por isso que Paulo falou, mediante o Espírito. Então, deixa o Espírito Santo interceder por você. Lá em Judas 20, todo mundo já sabe de cor, não sabe? Vós, porém, amados de Deus, meninas dos olhos de Deus, preciosidades do Pai. Vós, porém, amados, edificando-vos. Já deu para saber como que é se edificar na presença de Deus? Como que é? Orando no Espírito. Edificando-vos. A vosso quê? Fé santíssima. A fé que o Pai nos deu, depositou em todos nós. Orando como? No Espírito Santo. Deixando o Espírito Santo orar por você. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. Então, vós, porém, amados, para que a iniquidade não faça o amor se esfriar dentro de vós. Se guarde no amor de Deus mediante o Espírito, para sermos guardados no amor. O propósito dessa edificação é nos elevar no nível mais alto que existe
para nós aqui na terra. Sabe qual que é? O amor de Deus. O amor ágape. Foi tema também da escola de fundamentos. Sobre a oração em línguas. Amém?